Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ligações iônicas e para a gente poder entender legalzinho como é que isso funciona, vamos falar aí da teoria ou regra do octeto, que diz o seguinte: grande parte, a maioria dos elementos da tabela periódica tende a se estabilizar adquirindo uma valência com 8 elétrons, ou seja, igual a dos gases nobres, com exceção do hélio, porque o hélio tem apenas 2 elétrons no seu último nível de energia. Pessoal, a regrinha aqui para ligação iônica é a seguinte: os metais tendem a perder elétrons para adquirir o octeto, enquanto que os não metais tendem a receber elétron ou elétrons para adquirir o octeto, ok? Então, definido aí a teoria do octeto, a gente pode falar da ligação iônica. Pessoal, o que é uma ligação iônica ou eletrovalente? A ligação iônica é aquela que ocorre com transferência de elétrons entre um metal e um não metal, ou metal e hidrogênio, tal que haverá a formação de íons, e daí vem o nome ligação iônica, e a gente sintetiza um composto químico. Olha só, suponhamos que esse carinha aqui seja um metal e esse outro carinha seja um não metal. Então o metal vai perder um elétron, nesse caso, para o não metal. O metal se transforma em cátion, o não metal se transforma em ânion. As cargas opostas se atraem e aí a gente tem um composto químico iônico. Essa aí é uma regrinha geral, um exemplo bem básico para vocês, ok? Mas como é que a gente faz para trabalhar com um composto químico? Como é que eu sei quantos elétrons ele perde, quantos elétrons o outro ganha? Então vamos falar um pouquinho disso aí. Galera, a gente tem que pensar o seguinte, nós podemos identificar a valência fazendo o diagrama de Linus-Pauling, né, distribuindo lá os elétrons, ou você pode utilizar uma regrinha, né? Eu montei aí uma tabelinha para vocês, tal que, olha só, para o grupo 1 e o grupo 2, a carga sempre será, respectivamente, mais 1 mais 2, que são metais. Para o grupo 16 e o grupo 17 da tabela periódica, a carga, respectivamente, será menos 2 e menos 1. Agora, grupo 13, os metais são mais 3, não metais menos 3. Grupo 14, metal é mais 4, não metal é menos 4. E grupo 15, metal é mais 5 e não metal é menos 3. Cuidado com esse, o pessoal costuma confundir um pouquinho. E aí, com base nisso, como que eu faço para escrever a fórmula química de um composto iônico? A gente tem que pensar que a carga total sempre tem que ser zero. Quantidade de elétrons perdida é igual a quantidade de elétrons recebida. Então, como que a gente vai fazer isso? É muito fácil, pessoal. Você vai fazer o seguinte, ó, identifica lá o metal. Nesse caso aqui é o cálcio. O cálcio está no grupo 2, então ele tem carga mais 2. Anota ali, ó, em ciminha, na parte superior do lado direito. Nitrogênio. Nitrogênio está no grupo 15, portanto, ele tem carga menos 3, já que ele é um não metal. Regrinha do escorregador. Inverte a carga elétrica sem sinal, e aí você chega no índice da fórmula. Montou o composto químico. Percebam, nós temos aqui 3 cálcios, vezes mais 2, mais 6. 2 nitrogênios, vezes menos 3, menos 6. Mais 6 com menos 6, zerou. Mais 1. Aqui eu tenho o sódio, que é um metal alcalino, grupo 1, carga mais 1. Aqui eu tenho o cloro, que é um halogênio, grupo 17, carga menos 1. Vai fazer a troquinha aqui. Mas nesse caso, como a quantidade aqui, ó, de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, não é necessário fazer o escorregador. Então a formulinha seria simplesmente NaCl. Algumas dicas. Se a soma das cargas for zero, a proporção é 1 para 1, que foi o caso aí do NaCl. O índice 1 não precisa ser escrito, então não precisa colocar Na1Cl1. Se der múltiplos, você divide pelo máximo divisor comum, por exemplo. Digamos que tivesse dado 4 e 2 aqui, divide por 2 vai dar 2 e 1. Se tivesse dado 6 e 3, divide por 3 vai dar 2 e 1, e assim por diante. E nós geralmente escrevemos o cátion do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Tudo bem até aqui? Então beleza, vamos lá.
Um exercício para ficar legalzinho essa aula. Galera, sabendo que o galho, número atômico 31, e o enxofre, número atômico 16, formam um composto iônico, pode-se afirmar que a fórmula mais provável desse composto será, eis aqui as alternativas. Pessoal, nesse exercício, veja bem, como ele deu os números atômicos, significa que nessa provinha não tinha tabela periódica. Então, dá certo usar aquela regrinha se eu tiver uma tabela. Se eu não tiver tabela, tem que fazer distribuição eletrônica. Para quem não sabe fazer distribuição eletrônica, tem uma aulinha bem rápida aí no nosso canalzinho, tá joia? Então, eu não vou enfatizar essa parte. Eu vou escrever já a distribuição eletrônica dos dois, ok? Porque a aula é sobre ligações químicas e não sobre distribuição eletrônica. E aí você vai identificar aqui a valência. Olha lá o bário, ó. Valência dele, 4s2, 4p1. Então ele tem 3 elétrons de valência. Como ele é um metal, ele perde 3 elétrons e a carga chega a mais 3. Agora aqui o enxofre, olha lá o enxofre. O enxofre ele é o não metal dessa parada. Olha a valência dele, 3s2, 3p4, 6 elétrons. Para chegar no octeto, faltam 2. Então ele recebe 2 elétrons, carga menos 2. Vai fazer o escorregadorzinho e vai chegar na fórmula Ga2S3, que é o sulfeto de galho. Beleza, meus queridos? Ó, beijo no coração. Até a próxima.